This is the Que moment. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade bíblica que tem aqui na palavra do Senhor, que inclusive eu estava até lendo. Não sei se os irmãos já viram isso, mas se não viu, vai ver agora, vai tomar esse conhecimento agora. Amém, queridos? De uma profecia antiga, e diga-se de passagem, a mais antiga, que fala a respeito do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que foi morto lá na cruz do Calvário e que não teve os seus ossos quebrados. E isso, irmãos, isso aconteceu com essa profecia que é a mais antiga, que aponta também para esse acontecimento de não terem quebrado o osso de Jesus, cumprindo a profecia. E sabe quando foi, irmãos? Lá no Egito, quando Deus ele instituiu a Páscoa, né, que quer dizer a passagem, ou seja, foi o dia que o Senhor passou pela terra do Egito e matou todos os primogênitos do Egito, né? E as casas que tinham a sua ombreira melada com o sangue do cordeiro, o Senhor passava direto, que na verdade foram as casas dos israelitas. E esse cordeiro, irmãos, eles tinham que comer assado, né? Não cozido e assado. Eles não podiam quebrar os ossos desse cordeiro, ou seja, apontando para quem? Para Jesus, irmãos. Porque os irmãos devem saber que lá na cruz, quando Jesus estava crucificado entre os dois ladrões, né? Os dois malfeitores, né? Esses dois malfeitores, eles tiveram os ossos da perna quebrados. Ou seja, por que os soldados romanos na época faziam isso? Que era para a morte ser mais rápida. Ou seja, quebrando os ossos da perna, o condenado ali na cruz, ele perdia a sustentação, a força do corpo, ou seja, se tornava mais pesado o corpo dele ali crucificado, então ele morria mais rápido por asfixia e pela dor. Já o que não aconteceu com Jesus, porque Jesus, irmãos, foi o único entre os dois ladrões, né, os dois malfeitores, que não teve os seus ossos quebrados da perna, ou seja, cumprindo essa profecia, como eu vou te mostrar aqui na Bíblia, que já lá desde a Páscoa, quando Deus instituiu lá para Moisés, que também Deus disse: vocês vão assar o cordeiro, mas não vão quebrar os ossos dele, apontando para quem? Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, que também não teve os seus ossos quebrados. Porque que, principalmente os judeus, né, irmãos, que até hoje negam Jesus, que não creem em Jesus, mas crê no Antigo Testamento, não se rende a isso, né, queridos? Quer mais provas apontando do que essa, de que Jesus era aquele Messias, o Cordeiro de Deus, já prefigurado no Antigo Testamento, que haveria de vir para nos salvar, né, irmãos? Não quer mais prova do que essa, mas a gente vai ver isso na Bíblia, amém, queridos? Olha só, irmãos, o que diz aqui no livro de João, capítulo 19, versículo 32, diz assim, ó: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegaram-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amém, queridos? E agora a gente vai ver lá no Antigo Testamento essa ordenança, irmãos. Quando Deus falou para Moisés, queridos, olha só. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 46, diz assim, irmãos: um cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Viram aqui, irmãos? Nem lhe quebrareis osso nenhum. Então Deus falando aqui que o cordeiro, que representava a Páscoa, né, que quer dizer a passagem, o dia que o Senhor passou lá no Egito, esse cordeiro, Deus falou para não quebrar osso nenhum dele, apontando para quem? Para Jesus, que na cruz também não teve seus ossos quebrados. Amém, irmãos? Ou seja, queridos, passagens que mostram, que nos apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, dando para mim, para você que somos crentes nele e aguardamos a salvação eterna dele. Nós cremos que hoje, nós, por crer em Jesus, nós já estamos salvos, mas isso vai se cumprir após a morte, a nossa morte, quando nós passarmos para o outro lado da vida. Então isso se cumprirá na nossa vida quando nós entrarmos na glória eterna por causa de Jesus. Então passagens como essa, que nos dá garantia, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo a única condição de salvação do ser humano. Amém, queridos? Não são as nossas obras,
Nada que nós possamos fazer, nada, queridos, nada, não existe nada. Nada que sirva de garantia para que nós sejamos salvos, nada, nem bem que a gente faz, nada. A gente, quando ajuda alguém, irmão, a gente faz isso por amor, para agradar o Senhor, mas não para sermos salvos, amém, queridos? Nem muito menos ser um religioso ou ter um nome lá numa instituição, ter uma carteirinha, até porque isso aí não vai servir de carta de recomendação para ninguém, mas só Jesus é que pode nos salvar, amém, queridos? Então essa passagem, irmãos, ela só nos mostra o cumprimento dessa profecia. E bom seria se tivesse um judeu aqui assistindo esse vídeo para ele ter essa, sabe, irmão, que essa consciência viesse a realmente falar forte na mente dele e ele viesse a se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já profetizado no Antigo Testamento, livro que eles também creem. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima mensagem do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus.